Os homens-peixe junto aos tritões são as raças humanoides que residem no mar, tendo uma enorme velocidade debaixo d'água e uma força considerável fora dela. Também desenvolvendo estilos de luta para aumentar seu poder em combate, com técnicas incrivelmente fortes. Então hoje vamos ver mais sobre a raça homem-peixe. Os homens-peixe são uma das duas raças humanoides que habitam e governam os mares. Em termos de liderança, Fishman Tiger, Jinbe e Arlong foram considerados os de maior respeito entre seu povo. Os homens-peixes são mais parecidos com peixe do que os tritões, geralmente parecendo uma combinação entre um homem e um peixe, ou uma outra criatura aquática, como um polvo, arraia ou tubarão-serra. Um dos principais diferenciais entre um homem-peixe e um tritão é que os homens-peixe têm pernas. Eles também têm brânquias entre os ombros e pescoço, às vezes cobertos por suas roupas, além de muitas vezes terem mãos. Dependendo da espécie, eles podem ter vários membros, principalmente braços extras. O tamanho também pode diferenciar muito entre os indivíduos, já que Arlong era muito mais alto que qualquer um de sua tripulação, mas era pequeno em comparação a Fishman Tiger, enquanto a Datsumi é ainda maior que um gigante antigo como Wars. Para piratas homens-peixe em tripulações piratas baseadas principalmente em homens-peixe como os Piratas do Sol, Piratas Arlong e novos piratas homens-peixe, parece comum ter o Jolly Roger dessa tripulação tatuado em algum lugar do corpo da pessoa, mostrando lealdade à equipe. Vamos sair um pouco da aparência e ir para a biologia dessa espécie. Os homens-peixe têm guelras perto do pescoço que só funcionam quando estão debaixo d'água. Já em terra, eles podem respirar com seus pulmões, assim como os humanos. No entanto, eles não conseguem usar as guelras para respirar em terra firme. Embora os homens-peixes sejam parte peixe, ou pelo menos mais próximos biologicamente dos peixes do que dos humanos, eles ainda são mamíferos e dão à luz assim como os humanos. Homens-peixe também são capazes de modular os sons que eles fazem, permitindo que eles falem na mesma língua que os humanos, e ao menos Jinbe mostrou conseguir falar com outros animais. Isso mostra que a laringe de um homem-peixe pode ser muito mais adaptável e capaz que a de um ser humano. Existem muitos sereianos que possuem traços físicos normalmente exclusivos dos homens-peixes, como as mãos com membranas de Dam e as presas de Charlie. Além disso, os homens-peixes às vezes podem demonstrar poderes exclusivos dos sereianos, como a capacidade de comunicação de Jinbe. Em uma relação entre sereiano e homem-peixe, os filhos podem ser tanto sereianos quanto homens-peixe. Porém, os tipos de peixes que eles serão podem diferir dos tipos dos pais. A razão é que eles ainda carregam os genes dos seus antepassados, portanto a espécie não é determinada apenas pelos pais, mas pode ser qualquer um dos tipos entre todas as espécies dos seus antepassados. Humanos, homens-peixe e sereianos têm o mesmo tipo sanguíneo e podem fazer transfusão se forem compatíveis. Assim como os sereianos, existe muita variedade possível de homem-peixe. Até o momento, com exceção do meio homem-peixe de Linger, todos os homens-peixes conhecidos são baseados em uma espécie da vida real, e não em uma espécie criada por Oda. Além disso, seu tamanho pode variar muito, com a Datsumi sendo muito maior que um gigante médio. Ao contrário dos sereianos, os homens-peixe comem carne, incluindo a carne de peixe, embora não se sabe se isso é uma vantagem alimentar ou apenas um costume. E também os homens-peixe podem reproduzir com outras raças. Como revelado durante o arco Long Green Long Land, os homens-peixe podem se reproduzir com os gigantes, produzindo o híbrido que tem as habilidades biológicas de um homem-peixe, com um enorme corpo de gigante, embora seja menor que um gigante puro. Essa raça híbrida é conhecida como Otan. Já sobre a força dessa raça, homens-peixes são fisicamente 10 vezes mais fortes que os humanos normais desde o nascimento, e essa diferença é ampliada debaixo da água, onde o poder de um humano é cortado pela metade. Jinbe observou que tinha pouco poder a oferecer em terra firme, mostrando que a força de um homem-peixe é muito superior quando esse está na água. Em um combate, os homens-peixes podem ser considerados imbatíveis em seu habitat natural, no caso, o mar. Além de ficarem mais fortes, eles também podem falar e respirar debaixo da água. No entanto, embora usem suas guelras para respirar debaixo da água, eles precisam voltar aos pulmões para respirar em terra firme. Homens-peixe que comeram a Akuma no Mi perdem a capacidade de nadar, embora ainda possam respirar debaixo da água. Como os sereianos, os homens-peixe também possuem a capacidade de se comunicar com criaturas marinhas. Em particular, os homens-peixe parecem ser hábeis em comunicar com grandes monstros marinhos, e possuem uma capacidade única de fazer emergir uma fúria primitiva em tais criaturas. Essa capacidade foi demonstrada pela primeira vez quando Arlong induziu Momo a uma frenésia primitiva para que ela atacasse o Chapéu de Palha durante a batalha no Arlong Park. Embora Momo não quisesse fazer isso inicialmente. A habilidade foi demonstrada novamente com mais detalhes quando Road, de forma mais limitada, e os oficiais de sua tripulação também o usaram para induzir grandes monstros marinhos a ficar com raiva, deixando-os com os olhos vermelhos semelhante aos efeitos do esteroide energético. No entanto, o animal incitado tem que estar pelo menos um pouco disposto a obedecer, como foi visto quando Tsurumi rapidamente parou de apertar Shirahoshi devido à interação de Luffy, e depois recusou a seguir qualquer outra ordem de Road. Por fim, deve ser notado que, assim como os sereianos, os homens-peixes não são capazes de se comunicar com os reis dos mares. A princesa sereia, que atualmente é Shirahoshi, supostamente é a única capaz de fazer isso. Os homens-peixes muitas vezes têm habilidades únicas dependendo de sua espécie, que os tornam ainda mais superiores aos humanos comuns, além da diferença física. Como por exemplo os 6 braços de Raja, que lhe dá uma enorme vantagem sobre a maioria dos lutadores que possuem apenas 2 braços, e ele pode cuspir tinta.
E também Arlong, como um homem-peixe e tubarão-serra, ele pode crescer seus dentes depois que eles quebram. Ou também Shu, sendo o peixe que sua, ele pode tirar água de sua boca como se fosse uma bala. Ou Zel, um tubarão-tapete que pode se camuflar quase como uma certa habilidade de Akuma no Mi. Apesar de ser apenas híbrido, Big Pan herdou a pele escorregadia de sua herança de homem-peixe, que também parece com uma certa Akuma no Mi. Então Zel e Big Pan demonstraram que a habilidade de um homem-peixe pode ser comparável de um Akuma no Mi real. Como mencionado por Jinbe, os homens-peixe podem mudar o curso de correntes marítimas e até gerar redemoinhos quando lutam seriamente. Como visto quando os Piratas do Sol lutaram contra os Piratas da Big Mom para salvar os Chapéus de Palha. E até mesmo em uma ocasião, Jinbe reconheceu a força do Rei dos Mares, mostrando que a sua raça está ciente do perigo que eles representam na Grand Line. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E eu espero te ver no próximo vídeo.